Galera que me acompanha aqui no canal do YouTube e também na página do Facebook. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, vamos falar da importante vitória do Grêmio Esportivo Brasil 1-0 sobre o Juventude. Antes de mais nada, você já pode dar like no vídeo, compartilhar com a galera, enfim, se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho, que é muito importante você fazer todas essas coisas para a gente saber aí como é que tá a atividade do canal, como é que tá chegando o material até vocês, porque às vezes o YouTube não entrega, né, as notificações para quem está inscrito no canal. Então é importante você dar like, você se inscrever, você ativar as notificações. O Brasil venceu o Juventude por 1-0, está cada vez mais próximo do primeiro objetivo, que é conquistar a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Nós vamos ter que dividir o jogo em duas partes, como é o futebol, né? Primeiro e segundo tempo. Mas o Brasil não fez um grande primeiro tempo. Fez o primeiro tempo até de forma aceitável. Teve muitos erros, principalmente na finalização da jogada. Tem jogadores que conseguem romper as linhas, né? Que hoje no futebol se fala muito isso, romper as linhas, abrir a defesa do adversário. O Juventude vem com uma proposta de se retrancar atrás e especular alguma coisa lá na frente, apostando principalmente na velocidade do Iago e no oportunismo do Thiago Marques, também na chegada do Leilson. No primeiro tempo, poucas oportunidades para a equipe do Juventude. O Brasil teve boas oportunidades no primeiro tempo, mas mais uma vez acabou pecando na questão de finalizar a jogada. O Marcinho e o Juninho têm esse problema. Eles são jogadores que hoje no futebol são jogadores que são muito úteis para qualquer time de futebol. São jogadores que com velocidade, com drible, com habilidade, eles conseguem fazer o que poucos jogadores fazem, romper as linhas. Mas só que o problema deles, né, o que falta para eles, até se afirmarem em grandes times, como eles vêm, o Marcinho vem do Internacional e o Juninho do Atlético Paranaense, é a questão do acabamento das jogadas. O Marcinho, ele tem esse problema, ele consegue romper a defesa, ele consegue romper a defesa adversária, mas no momento de definir o lance, ele tem esse defeito. Às vezes, o raciocínio dele não chega na execução, ele pensa uma coisa e acaba executando outra. Então, se o Marcinho conseguisse aliar o pensamento dele com a habilidade e com a execução da jogada, provavelmente ele vai ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro no futuro próximo, principalmente aí para o Internacional, que é o time que detém os direitos deles, o direito dele, assim como vale também para o Juninho. Mas bom, vamos falar e a gente viu, claro, antes de entrar no jogo, a gente viu, claro, duas oportunidades em que o Marcinho tem a chance ou de finalizar, ele acaba errando a finalização, ele acaba tendo outra decisão, acaba tentando fazer outra coisa. E o Juninho acabou errando aquele gol, que até agora ninguém sabe como é que ele errou aquele gol, né? Tava só ele, o goleiro, e ele acabou caprichando demais na hora de tirar do goleiro. Enfim, o Brasil teve algumas oportunidades no primeiro tempo, teve a falta do Itaqui, que o goleiro Matheus fez uma grande defesa, teve essa chance do Juninho, mas não conseguiu ser efetivo no primeiro tempo. Por que o Brasil não conseguiu ser efetivo no primeiro tempo? Pressa. O Brasil tem um problema, confunde ser rápido, acelerar as jogadas com pressa. Às vezes você ser rápido, você fazer uma transição rápida, se tocar rápido na bola, não quer dizer que você precisa ter pressa. Então tem essa dificuldade no Brasil. O Brasil estava acelerando demais o jogo, e aí, obviamente, para quem está com a proposta de destruir como estava o Juventude, é uma barbada, né? É fácil, foi o que o Juventude fez, quando tinha a possibilidade de destruir as jogadas, conseguia. No segundo tempo, a principal diferença foi que o Brasil conseguiu trabalhar a bola com calma. Não dava para jogar pelo lado direito? Retornava a bola, trabalhava ali com os volantes, com o Leandro Leite, com o Itaqui, depois entrou o Nem, com os zagueiros, com o Leandro Camilo, com o Evaldo, ia no lateral esquerdo, ia no lateral direito, voltava para os volantes e chegava até os meias. É isso que o Brasil precisa ter. Você não precisa querer fazer o
o gol rapidamente, até porque às vezes não vai conseguir, e foi isso que aconteceu com o Brasil. Tentou acelerar demais o jogo, e aí quem estava com a proposta de apenas destruir, conseguia matar a jogada rapidamente. No segundo tempo, o Juventude encontrou essa dificuldade para destruir a jogada do Brasil. Por quê? Porque o Brasil começou a trabalhar a bola, o Brasil não teve pressa em tentar terminar o lance. E aí o que aconteceu? O Brasil criou mais oportunidades, chegou mais ao gol do goleiro Matheus Cavicchioli, pressionou o Juventude e o Juventude chegou uma hora que não aguentou a pressão no Brasil. Foi aos 40? Foi aos 40. O que o Brasil queria? Não, o Brasil queria fazer o gol rápido e se livrar do problema. Mas às vezes tem jogos que isso não vai acontecer, principalmente em jogos desse tipo, que tem uma rivalidade muito grande entre as duas equipes, tanto Brasil e Juventude, e que é um time que está melhor posicionado na tabela, é um time que vai para buscar um ponto. Então, você precisa ter essa paciência. O Brasil não teve essa paciência na partida contra o Luverdense. O que aconteceu? Perdeu dentro de casa. A primeira derrota do técnico Klemer jogando no estádio Bento Freitas. O Brasil fez isso na partida contra o Vila Nova, fora de casa. Teve paciência, se resguardou, quando precisou acelerar o jogo, acelerou, quando o jogo estava complicado, deu uma segurada, deu uma carteada no jogo. É isso que precisa fazer. Você não precisa ter pressa, você não precisa querer fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. Você primeiro tem que analisar o terreno, tem que analisar, saber o que o adversário pode te dar de brechas. O Brasil, no primeiro tempo, viu que o Juventude tinha uma defesa no chão fraca, principalmente lenta. No alto, são dois bons zagueiros, o Domingues e o Michael, tanto que o Michael ganhou todas as bolas, claro, exceção a do gol, em que ele acabou rateando ali na marcação. Mas o interessante é isso, o Brasil conseguiu analisar que a defesa do Juventude, tanto o lateral direito Tinga, o lateral esquerdo Matheus Santana, o miolo de defesa, eles eram jogadores lentos, mas só que o Brasil não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Teve Marcinho, teve Juninho e não conseguiu. Teve o próprio Rafinha, são três jogadores de muita velocidade, só que o Brasil não conseguiu colocar isso em prática. Bom, agora tem o Internacional na segunda-feira. O Brasil vai para pelo menos, ou não vou dizer somar um ponto, né? Porque a gente sabe como é que é a circunstância do jogo contra o Internacional, mas o Brasil vai de sangue doce, porque já fez mais do que se esperava. Nessa sequência de 4 jogos, se esperava que o Brasil conquistasse 2 pontos. O Brasil já conquistou 4 pontos. Um empate contra o Vila Nova e a vitória contra o Juventude. Claro que tem um jogo contra o América depois do Internacional, dentro de casa. Imagina se o Brasil conquista desses 12 pontos, conquista 7, né? É um baita retrospecto curto. O Brasil também precisa ter essa mentalidade de que precisa somar pontos regularmente, precisa ter uma sequência somando pontos, porque o campeonato de pontos corridos, às vezes, é isso. Você precisa ter uma sequência pontuando. A gente vê o próprio Juventude está lá na parte de cima, está brigando pelo acesso, porque o Juventude tem uma sequência de partidas vencendo, ou uma sequência de partidas pontuando. O Juventude tinha 7 empates fora de casa, né? Que é muita coisa, são 7 pontos fora de casa, e tinha apenas 4 derrotas, né? Então, enfim, é um número considerável de pontos trazidos longe de casa. Então o Brasil precisa isso, precisa ter essa regularidade de partidas fora de casa, somando pontos, principalmente contra aqueles adversários que são de um nível técnico igual. Que a gente vê que os diferentes nessa Série B são o Internacional e o América Mineiro, né? A gente vê Paraná, o próprio Ceará, o Juventude, o Vila Nova, esses times são tudo, e até propriamente o Brasil, são times do nível semelhante, são times do nível igual. E o Brasil precisa saber igualar a esse nível, principalmente partidas fora de casa. Precisa pontuar longe do estádio Bento Freitas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera, Twitter e Instagram, @narradorrodrigo. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.